O contato de Hermínio e Bianca trouxe algo de novo para os trabalhos de pesquisa, fotografias inéditas no campo da ufologia, que permitiram pela primeira vez no mundo uma análise científica da luz emitida pelos discos voadores. As fotos, como vocês vão ver algumas, para um público leigo, tornam-se difíceis para serem entendidas, devido à complexidade dos efeitos da luz emitida pelo disco nas fotografias. Por exemplo, uma pessoa leiga em fotografias jamais poderia explicá-las sem o conhecimento da análise e dos estudos que foram feitos sobre elas. Vejam, por exemplo, este slide. Vocês estão vendo aqui agora uma cena noturna em ambiente rural onde existe uma cerca rústica de arame farpado. Em primeiro plano, vemos uma estaca superposta por uma intensa luz sem espalhamento. Existem duas características estranhas. A primeira delas é que os fios de arame são quase invisíveis, enquanto que a estaca está superexposta. E a segunda é a ausência de projeções de sombra. Poderia acrescentar que o plano imediatamente posterior está extremamente escuro, onde aparece na parte esquerda da fotografia um vulto, como se fosse uma pessoa acenando o braço, ou que poderia ser um arbusto, não se sabe. Se este slide que estamos vendo aqui agora fosse feito por um meio convencional nosso através de flashes, o que estaria acontecendo? Veríamos todo esse quadro aqui ou seria diferente? Eu acredito que nesse caso o quadro estaria todo iluminado de maneira uniforme. Naturalmente a luz tendendo a se enfraquecer à medida que os pontos iluminados fossem se tornando mais diferentes. Mas pelo menos haveria de se notar sobre o chão a sombra das estacas de arbustos que aqui não são observados, mesmo sendo feito à noite, porque a luz do flash clareia todo o ambiente. Vocês acham possível produzir uma fotografia dessa natureza? Seria fácil para nós? Teríamos equipamento para isso? De onde teria que partir a luz que está iluminando o mourão? Eu não sei se existe um modo de fazer essa fotografia. Nós tentamos, afirmam os pesquisadores, mas não conseguimos. Usamos flechas eletrônicos, fotografando cercas que estavam iluminadas com lâmpadas de vapor de mercúrio, mas não conseguimos o mesmo efeito. A temperatura da cor é acima de 7.000 graus Kelvin, muito mais forte que a luz do nosso Sol, que atinge no máximo 5.600 graus Kelvin. Para se produzir esse efeito, a luz teria que ser transmitida pelo mourão. No entanto, o mourão está recebendo a luz, o que no caso do flash clarearia o mourão, como também no caso de um farol de carro ou de uma luz de mercúrio. Em qualquer hipótese, o mourão da cerca não emite luz, ele reflete apenas. O modo de refletir aqui está estranho. No próximo slide, foi fotografado o disco subindo, levantando o voo muito lentamente, porque Carran disse que ia embora bem devagar. A preocupação foi ter alguma coisa que mostrasse o disco no chão. Fotografou fora de foco e saiu o mourão. Agora vocês estão vendo uma parte do slide totalmente iluminada com uma cor alaranjada. Em volta do disco de Carran na sua base, existe um lado que quando está desligado é branco como cristal, e quando ele está ligado, começa a girar, vai ficando incandescente como se fosse um ferro em brasa, e à medida que a velocidade aumenta, a intensidade de luz aumenta, ficando a nave envolvida completamente em luz. Conforme vocês estão vendo, uma análise dessa fotografia, o que mais poderia ser dito? Vendo esta foto, não se consegue entender como foi produzida essa luz, levando em conta que o ambiente é o mesmo da foto anterior, com cerca rústica, mourões, com as mesmas características da outra. Muito próximo à cerca, existem alguns arbustos e o modo de clarear esses detalhes terrestres continuam sendo não convencionais, uma vez que não se notam os fios de arame, não se notam sombras e a luz, apesar de muito intensa, alcança uma área muito pequena e isso foge à nossa compreensão, foge à nossa capacidade de saber o que houve. Essa luz teria que vir de um ponto central do alto de frente.
sequência, vimos a luz subir mais um pouco, bem lentamente, como está representada no slide. Uma luz vermelha como da foto anterior, porém mais distante da câmera, dando uma visão mais completa. Nota-se também na parte inferior da foto os mesmos mourões de cerca que apareceram na foto anterior. Nota-se também no canto superior esquerdo, o que talvez seja a canaleta da janela do carro, e na parte central esquerda o início de uma luz azul e violeta que começa a se pronunciar a partir dessa direção, dando a impressão que o objeto fazia um movimento ascensional da esquerda para a direita em conjunto. Não poderia ser a luz de um avião, nem luz de poste. Um avião aqui teria que estar colidindo com o carro. Poderia ser, talvez, uma montagem de laboratório? Também não, porque esses negativos contêm a sequência completa do filme, desde a primeira até a última chapa, e não houve nenhuma fotomontagem, e você pode notar que uma parte do carro está bem próxima à luz. E, no entanto, o carro nada sofreu e nem Hermine Bianca. Uma pergunta que qualquer pessoa interessada no assunto faria a um técnico de fotografias. Estas fotos são uma prova da existência dos discos voadores? A equipe de pesquisa afirma: à medida que tentamos reproduzir esse tipo de luz e não conseguimos, acho que estas fotos são realmente de um disco voador. Nós diríamos, no entanto, que já foi provado que estas fotos não são nenhuma das coisas que conhecemos. Não são faróis de carro, não são faróis de avião, ou outro veículo qualquer, porque estão vindo do alto, numa área rural, na roça, onde a cerca indica até mesmo a inexistência de luz elétrica. Também não são luzes de vapores de mercúrio, porque não havia iluminação neste local. Não são luzes de fogos de artifício. Enfim, não conhecemos nenhuma fonte de luz convencional. Por isso, eu e minha equipe concluímos que deveria ser realmente a luz emitida por um disco voador. À medida que o disco ia subindo, ele foi mudando a tonalidade da cor da luz, passando do vermelho intenso para o violeta, que começou a refletir sobre os cromados do carro. Dizemos mais ainda que esta luz medida chegou-se à conclusão, através de testes de laboratório, que a cor é o violeta puro. É uma luz totalmente desconhecida e não existe em nossa Terra nenhuma fonte convencional capaz de produzi-la, principalmente levando em conta o local, a hora em que ela foi produzida.